Você precisa parar de gostar de Jesus. Eu vou te explicar isso. Vai comigo até o final, porque essa palavra vai mudar a sua vida. Preste muita atenção. A Bíblia nos ensina, nos evangelhos, e mais especificamente eu vou usar aqui o livro de Marcos, capítulo 6, do versículo 22 em diante, vai contar a história de Herodes. Herodes não é o Herodes o Grande, Herodes tetrarca. Era um dos 4 reis que administravam a região do Império Romano. Filho do grande Herodes, com uma família promíscua, violenta, né? O próprio pai estava eliminando os filhos, até que Roma acabou com a matança do próprio pai relacionada aos filhos, e os 4 filhos de Herodes administravam regiões do Império Romano. No caso, Herodes, o tetrarca, administrava a Judéia, Pérea e por aí vai. Na ocasião, ele gostava de ouvir sobre a redenção, sobre o caminho. Ele achava João Batista uma figura interessante. Mas este Herodes, seguindo a sequência de seu pai, era um homem violento, promíscuo e imoral. Assim como grande parte dos imperadores romanos. Acontece que tinha um homem ali que estava confrontando o sistema dessa terra que está caído no maligno, e isso não mudou. Aqui 2 reinos estão em confronto: o reino dos céus, que primeiro fala sobre verdade, justiça, arrependimento e amor, e o reino desta terra, que fala primeiro sobre imoralidade, prazer momentâneo, prazer imediato, injustiça e maldade, que rege o reino dessa terra. É claro que muitas pessoas preferem os prazeres imediatos e rejeitam o amor, porque para primeiro viver o amor de Deus precisam aceitar o arrependimento. E aqui o reino dos céus é o convite de Cristo para que nós pudéssemos provar de toda a bondade, toda a misericórdia e todo o poder de Deus. Portanto, somos convidados a recusar o sistema do mundo, os manjares do mundo, assim como Daniel e os jovens na Babilônia, a não nos assentarmos na roda dos escarnecedores, como o Salmo 1 nos orienta, para podermos ser, então, de fato, os varões perfeitos, homens e mulheres que estão sendo mudados pela justiça do céu. Então aqui está em confronto, é uma Scania indo de encontro a um Fusquinha. A Scania é o reino dos céus e o Fusquinha é o sistema que está caindo na mão do maligno, que é o sistema desse mundo. Então acontece que surge um homem com voto de nazireado, João Batista, que era um nazireu. João Batista, que segundo o próprio Senhor Jesus, era Elias que já veio. E ali não é encarnação, mas é agir no mesmo espírito, agir no mesmo poder e na mesma unção. E o próprio Senhor Jesus disse que João Batista não havia homem nascido de mulher igual a João Batista. E João Batista, cumprindo a profecia de Isaías, ele estava preparando o caminho, sendo a voz que clamava no deserto. E essa voz que clamava no deserto era sempre uma voz que não arregava para o poder político, para o sistema do mundo. João sabia que a sua palavra era uma espada afiada e não podia ser negociada, porque quando a verdade é negociada, ela se torna qualquer coisa embalada em um sofisma. Então João começa pregando o arrependimento. Então, para acessar o reino dos céus, para desfrutar do amor, da glória plena de Cristo, nós precisamos primeiro passar pelo arrependimento. E este é o confronto do arrependimento para algo maior, para uma causa maior que está ligada à eternidade. Herodes era um homem tão lascivo e tão imoral que ele conhece a esposa deste irmão. E o próprio Herodes tinha se divorciado, segundo Flávio Joséfo, se divorciado de sua esposa, uma princesa árabe. Ao se divorciar, ele também se casa com a mulher do irmão. Aqui João Batista, vendo a imoralidade, João Batista não se cala ou faz vista grossa ou negocia para ter acesso ao palácio, para ser homem de palácio, para ser homem de status, ou para ter uma oferta generosa, ou para fazer o seu ministério crescer. Ele faz vista grossa para a mentira, para o pecado, para a imoralidade. Inclusive, um homem que casava-se ou tinha uma relação com a sua sobrinha, havia uma proximidade de grau parentesco de Herodes, no caso da Judéia, com outro Herodes, que agora está casando com Herodias, e essa Herodias tem uma filha, segundo Flávio Joséfo e outros historiadores do primeiro século, falam que essa filha de Herodias era Salomé. Então Herodes está casando com uma mulher divorciada, e essa mulher é a mulher de seu irmão, e ela já tem uma filha. Portanto, esta mulher também tem um grau de parentesco, segundo algumas fontes históricas, tem um certo grau de parentesco com o próprio Herodes. Então, segundo o livro de Levítico, ele está cometendo incesto e ele está casando com a mulher de seu irmão. Então,
O que nós estamos vendo é o confronto do reino dos céus com o reino dessa terra. Muitas pessoas hoje em dia se calam, não falam a verdade, porque usam o argumento de que eu prefiro falar do amor. O amor que você está anunciando é mentiroso. Porque o ministério de Cristo começa quando de João, entre aspas, termina. A voz de Cristo se eleva quando a voz de João se silencia. O batismo de João para quando o batismo de Cristo se inicia, porque quem batizava, na verdade, era o discípulo de Jesus, mostrando que João cumpriu a sua missão até o start, até o início do ministério de Cristo. Mas a primeira pregação de João e a essência da pregação de João para o reino dos céus, o evangelho do reino dos céus para as boas novas era arrependei-vos. E a primeira pregação de Cristo é arrependei-vos. Portanto, para desfrutarmos de todo o amor escandaloso da cruz do Calvário, devemos primeiro tomar uma decisão que muda o norte da nossa vida, e isso se chama arrependimento, é a palavra certa para isso. Logo, se o amor que eu estou me levantando, me posicionando para pregar, ele não for precedido por uma verdade que me leva e leva as pessoas ao arrependimento, o amor que eu anuncio é mentiroso, ele é mero sofisma. Mas vamos lá, guarde isso no teu coração, espalhe para todo mundo essa mensagem. Nós estamos vendo aqui então que esse Herodes está sendo confrontado pelo João Batista, que trazia a mensagem do reino dos céus e não afinava. João Batista não afinava. E a sua mulher, então, Herodias, que tinha uma filha, Salomé, ela está muito incomodada e está guardando rancor, esperando uma ocasião oportuna para poder matar João Batista, calar a voz profética, parar a verdade, calar a verdade. É tudo o que o diabo quer. Ele quer calar, silenciar aqueles que portam a verdade, porque a verdade é como um farol no meio da tempestade. Ela sempre vai mostrar o caminho certo, sempre vai mostrar o caminho seguro, ainda que você tenha que atravessar um tempo de turbulência, mas a verdade é clara. A verdade é límpida como a água. A verdade é como uma luz acesa em meio à escuridão. Basta alguém tocar no interruptor e tudo se clareia, logo você enxerga o caminho adiante. O salmista escrevendo, ele diz assim: a tua palavra é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Logo, uma pessoa que porta a verdade, ela sabe o passo que está dando à sua frente, porque a verdade ilumina o seu entendimento, a verdade ilumina o seu futuro e dá um norte à sua vida, dá um propósito para a sua jornada. Agora, olha que interessante aqui. Essa mulher que está casada com Herodes, que está em situação de pecado, e Herodes, que também estava em situação de pecado, pois divorciou-se de sua esposa, e lá na frente historiadores vão mostrar que a batalha que ele perdeu contra os árabes foi por causa do pecado que ele estava cometendo, assim acreditavam os judeus. Este homem está casado com uma mulher que está guardando a amargura de um profeta que anunciava a verdade. E tudo que o inferno quer é calar aqueles que portam a verdade. Portanto, em uma ocasião, e isso se você lembrar das festas romanas, vocês vão recordar aí como as festas romanas, né, nos livros de história, nos filmes, registram as festas romanas. Muita bebida, né? Muita bebida. Muitos príncipes, pessoas importantes. A reunião era feita por uma aliança ou por uma celebração. No caso, era o aniversário. E aqui, muita bebida, muita dança e muita orgia. É o sistema deste mundo. E nessa ocasião havia uma jovem, que a Bíblia usa uma palavra grega para designar criança, moça ou adolescente. Era filha de Herodias, mulher de Herodes. E João Batista estava denunciando essa relação. Então, Salomé, segundo alguns escritos, é instada, é convocada pelo rei imediatamente, como Marcos sempre usa palavras que denotam celeridade, né? Acontecimento rápido, imediato, logo, imediatamente. Diz então Marcos que Herodes chama a sua enteada, que é Salomé, portanto não era a filha dele, era a enteada. E ele pede para que ela possa dançar. Imagine as festas romanas, a conotação imoral que tem nisso. Então chama essa menina, que a palavra para moça aqui é moça, menina, criança ou adolescente. Então chama essa moça e ela está dançando. Essa dança é uma dança sensual. E essa dança sensual mexe tanto com Herodes, que já está cheio de vinho, e com os seus convidados, que Herodes usa essa expressão exagerada, essa hipérbole. Pede-me até a metade da riqueza do meu reino que eu te darei. Primeiro, o reino não é dele. Isso aqui é só uma figura de linguagem, exagerando para dizer que ele ficou tão mexido, você sabe o que eu quero dizer?
Ele ficou tão manipulado por essa menina, por um desejo impulsivo, que ele está dizendo: eu te dou a metade do meu reino. Imediatamente ela vai falar com a mãe, e a mãe, que está guardando amargura. Enquanto você carregar amargura, você vai matar a você mesmo e as pessoas que estão à sua volta. E a primeira coisa que a mãe fala para a menina é: vai lá e peça a cabeça de João Batista. Em um ato para mostrar zombaria, então o rei acata o pedido da menina. Imagina como foi a dança da menina, imagina o quanto este rei estava tomado de vinho e de imoralidade. Cumprindo o que está no Salmo 1, ali era justamente o conselho dos ímpios, né? A roda dos escarnecedores estava ali. Então, se você não rejeitar o conselho dos ímpios, se você não rejeitar a mesa, a roda dos escarnecedores, você nunca provará das verdades do reino de Deus e as verdades de Deus para a sua vida. Então o rei, mesmo tendo ficado chateado, ele sentiu aquele pedido quando a menina disse que queria a cabeça de João Batista em uma bandeja. O rei decide acatar o pedido dela. Porém, o interessante dessa história aqui é que, enquanto lá no Antigo Testamento, Esther, que também era uma rainha, esposa de um rei, Esther decidiu jejuar e orar para impedir um ato injusto de eliminar o povo judeu. Uma rainha com o coração voltado para Deus impediu a eliminação do seu povo, portanto, impediu a injustiça, manifestou a justiça. Neste caso, uma rainha imoral dominada pelo pecado, pelo sistema do mundo, promoveu uma das maiores injustiças com um homem justo que era João Batista, um dos grandes profetas da história. Então a cabeça de João vem na bandeja, como você sabe. Só que, para a gente concluir, guarde isso. A Bíblia diz que Herodes gostava de João Batista. E quando João Batista estava preso, ele ouvia João Batista e o admirava. E Herodes, inclusive, ficou com medo quando prendeu João Batista por causa da multidão. E logo depois que João Batista é decapitado, os discípulos de João resgatam o corpo dele, a cabeça de João é separada do corpo. E Jesus agora começa a pregar. E Herodes fica incomodado, pensando que a multidão dizia: olha, Jesus é João Batista que ressuscitou. E Herodes fica incomodado, achando que de fato João Batista tinha ressuscitado ou reencarnado em Jesus. É por isso que Jesus pergunta para os seus discípulos: quem vocês acham que eu sou? Acham que eu sou um profeta? Que eu sou um enganador? Acham que eu sou João Batista? Quem vocês acham que eu sou? O que eles dizem não me importa, e vocês? Então que Pedro diz assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E debaixo dessa revelação toda a igreja está sustentada, a igreja está fundamentada. Portanto, Herodes gostava da mensagem de João Batista, gostava de ouvir João Batista, sentia o poder que fluía de João Batista quando o mesmo pregava e batizava. Ainda assim, gostar não foi suficiente para arrancar a cabeça de João Batista. Lembre-se de uma coisa, no Antigo Testamento, Elias denunciava a corrupção de Acabe, que era manipulada por uma mulher chamada Jezabel, uma mulher imoral e idólatra. E após aquele evento lá no Monte Carmelo, onde Elias fez fogo descer do céu e arrancou a cabeça dos profetas de Baal e as profetas de Acera, Jezabel prometeu arrancar a cabeça de Elias. Elias sentiu o peso disso, a opressão disso e fugiu, teve medo, a ponto de um anjo ter que alimentá-lo e ele se esconder na caverna para ter um encontro com Deus. João Batista não foi ressuscitado, Deus não colocou a sua cabeça no lugar, mas o seu legado e a sua mensagem permanece, mesmo quando uma rainha corrupta desejou, aplicou, pediu e o rei mandou arrancar a sua cabeça. Gostar da mensagem de Jesus, gostar da igreja, gostar dos louvores não vai te impedir de ser condenado ao inferno. Você precisa hoje parar de gostar. Você precisa hoje parar de ser um frequentador de igreja. Você precisa hoje parar de gostar de Jesus e amar a Cristo, se render a Cristo, arrepender-se dos seus pecados. Você precisa hoje parar de gostar dos louvores. Você precisa hoje parar de gostar de ouvir alguns pastores. Você precisa hoje parar de seguir determinadas pessoas porque você gosta delas. Multidão gosta, discípulo ama. Multidão fica no nível da superfície, discípulo vai no nível da profundidade. A multidão que seguia a Cristo gostava da mensagem de Cristo, mas essa mesma multidão que gritou bendito é o que vem em nome do Senhor na entrada triunfal em Jerusalém, Jesus em cima de um jumentinho, foi a mesma multidão que pediu a liberação de um criminoso, Barrabás, e pediu a condenação, a crucificação de Jesus Cristo. Deus
Deus não se relaciona conosco no nível do gosto. Deus se relaciona conosco no nível da profundidade da verdade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Logo, Deus nos orienta a vivermos no nível do amor, a caminharmos no nível do amor. Gostar e amar são coisas completamente diferentes. Deus não te chamou para gostar do Evangelho, para gostar de louvores, para gostar de versículos, para gostar de ter a Bíblia, para gostar de ter um pastor, de ter um padre, para gostar de ter um guru espiritual. Deus te chamou para amar a sua palavra, para amar a verdade, para amá-lo acima de todas as coisas, como ele disse para Moisés. Ame ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Ame o Senhor teu Deus. Gostar é superficialidade, gostar não tem profundidade, gostar está relacionado à troca. Você gosta de alguém, dependendo da circunstância, você deixa de gostar. Você gosta de uma comida, amanhã ou depois você não gosta mais. Você gosta de uma bebida, amanhã ou depois você não gosta mais. Você gosta de uma pessoa porque ela foi legal com você, amanhã ou depois ela pisa na bola, você não gosta mais. O amor que a Bíblia nos orienta que é bondoso, que não procura os seus próprios interesses, lá de 1 Coríntios, Paulo está nos orientando que este é o amor puro, ágape. É o amor que nós devemos viver e ser manifesto em nós. A nossa relação com Deus é uma relação de águas profundas, porque amor não é um sentimento superficial, momentâneo, circunstancioso. O amor é diferente de gostar. Amor é profundidade, não tem relação de troca. Amor tem incondicionalidade. Você ama o teu filho, mesmo sabendo que o teu filho vai te decepcionar, você ama o seu filho. Você ama a sua esposa, mesmo sabendo que ela veio com alguns defeitinhos de fabricação, mas você está com ela até que a morte os separe. Amor não é um sentimento circunstancioso, momentâneo. Amor é uma decisão genuína que requer ir até a morte pelo outro. Então, amor é incondicionalidade. Herodes gostava da pregação de João Batista, mas não amava aquele que João Batista anunciava, porque não conheceu a verdade, pois era guiado pelo pecado, a lascívia, o sistema do mundo. Enquanto você gostar de Jesus, você nunca vai provar da grandeza do amor genuíno de Cristo, que é manifesto na verdade pela verdade. A melhor coisa que você vai fazer hoje, em nome do Senhor Jesus, é parar de gostar dele e amá-lo de fato, a ponto de pegar a sua cruz e segui-lo verdadeiramente. Pare de gostar de Jesus, ame-o a ponto de rejeitar tudo para segui-lo. Lembra do jovem rico que gostava da mensagem de Jesus? E Jesus perguntou para ele: olha, você já fez tudo, a única coisa que você precisa fazer é vender todos os seus bens e dar aos pobres. Por ele gostar da mensagem de Jesus e não amar a Cristo, ele não rejeitou a sua riqueza. Por quê? Onde está o seu coração, está a sua riqueza. Aquele homem rejeitou o convite para ser discípulo de Jesus. Porque quando Judas suicidou, quem sabe esse jovem rico que seguia a lei, cumpria os mandamentos, não se tornaria um discípulo de Jesus? Naquela ausência de Judas Iscariotes. Mas por gostar de Jesus e não amá-lo, ele não rejeitou o mundo. Se você hoje parar de gostar da Bíblia, parar de gostar dos louvores, parar de gostar da igreja, parar de gostar de alguns pastores legais, parar de gostar de alguns influenciadores e amar a Deus significa: a sua verdade mudou a minha vida hoje, eu estou rejeitando tudo para segui-lo, de fato, você entra no reino dos céus. E aí você deixa um legado. Pare de gostar de Jesus, ame-o, sirva-o, arrependa-se dos seus pecados e prove de todo o amor, de toda a graça, de toda a bondade, de todo o poder que virá sobre a sua vida. E esse poder está ligado à eternidade, que é da salvação. Pare hoje de gostar da igreja, pare hoje de gostar do Evangelho. Ame a Cristo. E amar significa: deixe tudo para trás e segue-o. É a melhor coisa que você vai fazer. Compartilhe para todo mundo. Tchau, tchau.